Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo meu primeiro vídeo aqui no canal sobre edição. E o tema de hoje é edição de bateria. Bem, edição de bateria é um tema que já tem bastante conteúdo, principalmente no YouTube. Existem muitas formas de editar, né? A edição de áudio em si tem um conteúdo muito vasto na internet. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um método de edição simples que você pode fazer em qualquer DAW, tá bom? Independente da DAW que você trabalha, seja ela Reaper, Pro Tools, Cubase, Logic. Por quê? Porque ela apenas utiliza ferramentas que já vêm dentro das plataformas, tá bom? Eu uso esse método porque eu o considero o mais seguro e é o que eu me adaptei, o que eu me acostumei a fazer durante esses anos editando, né? A gente sabe que sempre nas produções o correto seria enviar os áudios para o engenheiro de edição, fazer essa parte, porém, devido a baixos orçamentos, a gente acaba fazendo também esse papel aqui dentro do estúdio, tá bom? Então, vou mostrar para vocês agora as ferramentas que vamos usar. Bem, vou compartilhar minha tela com vocês agora, então. Estou aqui no Reaper, tá? Eu uso o Reaper como DAW. Aqui eu separei um cover de batera, tá? Que eu captei lá no estúdio Overtone 21. É um cover de batera do Rafael Teixeira, grande músico, grande amigo meu. Eu separei aqui um pedaço do refrão, tá? A música Paradigmas, do Jorge Mateus. E o que eu fiz? Eu separei aqui o pedaço do refrão e dupliquei esse mesmo pedaço aqui também, tá? Por quê? Aqui eu vou deixar sem a edição, do jeito que foi gravado. E aqui nós vamos editar. Eu vou editar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui um trechinho para vocês escutarem antes de eu falar das ferramentas. Então, o trecho que está... Ambos estão sem edição ainda, tá? Então, esse primeiro trechinho aqui, ó. Vamos assim. Então, se vocês conseguiram identificar bem, a execução está muito boa, né? Lógico que não está 100% no grid, é muito difícil se encontrar alguém que toque 100% no grid, praticamente impossível. Então aqui nós temos algumas coisas para corrigir de andamento, coisas simples, tá? Porém, eu costumo fazer esse tipo de quantização 100% no grid, tá? Por conta do estilo, que é o estilo sertanejo, que é um estilo que é muito processado, né? De uns anos para cá. Então, as ferramentas. As ferramentas que nós vamos utilizar aqui para fazer esse processo de edição é uma ferramenta de mover o áudio, tá? Que seria mover o áudio. Deixa eu dar um zoom aqui nesse bumbo para vocês entenderem essa diferença. Nós temos aqui a waveform do bumbo, nesse caso, certo? E nós temos a track do bumbo, tá? Que seria tudo isso aqui. O que acontece? No Reaper e também nas outras DAWs, nós temos duas opções de mover esse áudio. Se eu segurar ele aqui, ó, e arrastar,
com o botão esquerdo, eu movo a track inteira, tá? Se eu segurar a tecla Alt no Windows, percebo que no momento que eu clico no Alt, lá no cursor do mouse, ativa esse íconezinho de duas setas, tá? O que acontece? Se eu segurar o Alt, se eu segurar o Alt e arrastar, eu arrasto apenas a waveform, apenas o áudio, tá? Que é essa ferramenta que nós vamos usar, tá bom? Outra ferramenta é a ferramenta de corte, tá? Um corte simples. Aqui no Reaper eu seleciono onde eu quero e aperto a tecla S, ele realiza o corte, divide o áudio em dois aqui, tá? E é uma ferramenta que tem em todas as DAWs, tá bom? E no Reaper a gente também vai usar a ferramenta chamada Fill Gaps. Em específico aqui no Reaper, essa ferramenta tem que ser baixada através das extensões SWS, que eu vou deixar aqui o link, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, essas são as ferramentas básicas por enquanto que a gente vai usar. O que eu vou fazer aqui na edição? Alinhamento de fase e quantização. Então vamos para o alinhamento de fase. Bem, agora nós vamos alinhar a fase, então, começando, tá? Eu costumo alinhar a fase da bateria pensando no over, tá? Porque o over tem os microfones que captam o som da bateria no todo, tá? Então eu alinho o restante das peças em relação ao over, ok? Então vou dar um zoom aqui no canal do over, tá? Para vocês verem. Lembrando que eu tô aqui nessa cópia, tá? Que eu vou deixar aquela sem edição alguma, tá bom? Para depois a gente fazer um comparativo. Vamos lá, tem o canal do over aqui, certo? Aqui no Reaper eu vou desabilitar essa função de snap, tá? Para eu não deixar o meu cursor sempre em cima do grid, tá? Então eu aperto o atalho Alt S, ele desligou, ou eu simplesmente clico em cima da ferramenta. Então aqui eu consigo posicionar o cursor onde eu quiser. Perceba que o Room está um pouco atrasado em relação ao over. Então, naquela ferramenta de arrastar o áudio, eu seleciono o Room e arrasto, tá? Ok, alinhei a fase, agora eu vou checar a polaridade, tá bom? Se vocês perceberem, o som do over começa de baixo para cima e o do Room de cima para baixo. Pode ter aqui um cancelamento de fase. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse trechinho aqui, tá? Eu vou selecionar esse trecho aqui, na verdade, tá? Entendeu? Um pouquinho mais para cá. Trecho onde tem a nossa primeira nota. Eu vou solar o canal de over e o canal de Room, certo? E uma coisa muito importante, para checar polaridade, sempre cheque em mono, tá? Aqui no Reaper eu tenho o Ctrl Room, aqui eu alternei para minha tela de mix, e eu tenho esse Ctrl Room aqui do Master Fader, e eu tenho a opção aqui, mono, tá? Ou eu posso também ativar aqui em View, Master Track, eu também tenho a visão do Master Track e o botão de mono, eu não costumo deixar ele aqui. Então a gente vai escutar agora, tá? Para perceber se precisa ou não inverter a polaridade. Como que eu sei? Sempre quando tem cancelamento de fase, há uma perda nos subs e nos graves, tá? Então, vocês vão escutar junto comigo aí se precisa ou não inverter a fase do som da sala em relação ao over, tá bom? Bora lá.
Bem, aqui para mim realmente precisa inverter. No Reaper eu tenho esse botão de inversão de fase direto em cada track, tá bom? Aqui eu inverti a fase. Visualmente não muda, tá? Ele apenas vai mudar, ele vai inverter a fase direto na track. Nesse caso, eu quero inverter a fase direto no áudio, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar aqui essa inversão de fase. Eu seleciono esse áudio aqui, percebam que ele ficou mais clarinho. E na tecla F2, eu abro esta tela aqui, tá? E eu tenho essa opção Invert Phase. Eu clico e dou um Apply, ele inverteu a fase do RUM, tá? Então tudo que eu fiz aqui com esse botão, eu posso fazer direto no áudio, certo? Feito isso, eu vou tirar o solo e agora eu vou alinhar o restante das peças em relação ao over. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse canal de over para próximo ao nosso bumbo, nosso kick in. Eu vou onde tem um sinal do kick in, que é bem aqui, e vou alinhar este kick em relação ao over. Perceba que se ficar muito difícil de vocês enxergarem a waveform, tá? A gente pode dar um zoom na waveform. Então o que eu posso fazer? No Reaper eu seguro o Shift e uso as setas tanto para cima quanto para baixo. Então para cima eu dou um zoom, para baixo eu tiro o zoom. Então eu vou dar um pouco de zoom aqui para ter uma melhor visualização. Então eu vou pegar, colocar o meu cursor aqui em cima desse over e vou arrastar a track do bumbo alinhando, certo? Mesma coisa que a gente fez no RUM, a gente vai fazer aqui também no bumbo, tá? Eu vou ouvir para ver se precisa ou não inverter a fase. Primeiro eu inverto pelo botão, se precisar inverter, eu desabilito e inverto direto no áudio, tá? Então, bora escutar. Bem, eu senti que não precisa inverter a fase aqui, certo? Então, perfeito. Agora eu vou alinhar os outros dois bumbos que tem aqui em relação a este primeiro, tá? Vou pegar este kick out, vou colocar aqui em cima do nosso kick in e vou arrastar kick out para cá. Mesma coisa com o sub, tá? Bumbos alinhados. E a gente sempre vai checar a fase deles também, tá bom? Então vamos checar a fase do bumbo. Bem, claramente não precisa inverter a fase. Teve uma perda significante de graves, certo? Vamos alinhar agora a caixa. Agora é um processo mais automático, tá, galera? Então, eu não vou mais ficar explicando, né? Vamos fazer isso, isso e isso, porque é um processo que vai se repetir, tá? Então, eu alinho, pego aqui o cursor, alinho a caixa e agora eu vou escutar para ver se precisa inverter a fase. Claramente que não. Não precisamos inverter a fase. Eu vou alinhar agora a esteira em relação à caixa, tá? A caixa pele.
Sempre quando a gente tem mais de um sinal de um instrumento, no caso de uma peça aqui, por exemplo, a caixa eu tenho em cima e embaixo, o bumbo eu tenho 3, eu vou alinhar um desses sinais em relação ao over e o restante desses sinais dessa mesma fonte sonora em relação a esse primeiro que a gente alinhou, tá bom? Chimbal. Agora eu vou fazer um processo mecânico até o final, tá bom? Ok, peças alinhadas. Peças alinhadas, tudo certinho. Agora nós vamos para a parte de quantização. Bem, quantização agora é colocar esse áudio da bateria no grid, tá? Ele ficar certinho no grid, que a gente quer que essa música fique 100% quantizada. Então, compartilhei minha tela novamente com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Que a gente tem que fazer aqui nessa bateria é agrupar os canais, tá bom? Então eu vou selecionar aqui todos esses canais, tá? No Reaper eu seguro o botão direito e arrasto e aperto a tecla G. Perceba que criou esse íconezinho aqui dessa chavinha, tá? Dessa correntinha. Então eu tenho esses canais, essas tracks agrupadas, certo? Por quê? Se eu mexo em um, eu preciso mexer em todos, tá bom? Outra coisa que nós precisamos fazer aqui também é desabilitar a função de auto fade, tá? O meu já está desabilitado. No Reaper, eu vou selecionar todos esses canais aqui, aperto o F2 e vem aqui, ó, no auto fades, tá? O meu já está desabilitado direto nas preferências, tá? Por isso que ele vem aqui sem nada marcado. Por quê? Na hora que a gente for fazer o corte, para arrastar o áudio no tempo que a gente quer, nós não podemos ter os fades agora, os fades vêm no final, certo? Como que nós vamos quantizar essa bateria? Eu vou quantizar em relação ao bumbo, tá? A caixa e aos tons, correto? Então eu vou arrastar esses aqui, tá? Eu vou deixar esses 3 bumbos em cima e só um sinal da caixa, tá? Que a caixa eu preciso de apenas um sinal. Eu vou deixar eles aqui para que eu tenha a visibilidade de todos esses canais que eu vou precisar mexer, certo? Como que nós vamos quantizar isso? A gente vai dar um zoom. Perceba que em cada compasso aqui eu estou habilitado já na função de 1/16, tá? Que é a subdivisão. Onde eu vou mexer nisso aqui? Nesse ícone aqui, eu clico com o botão direito, eu tenho essa opção aqui, ó. 1/16, 1/8, 1/4. Tem a opção de tercinas também, enfim. Eu deixo aqui sempre na bateria 1/16, tá? O que nós vamos fazer agora? Começar a nossa quantização. Eu vou tirar o áudio da música, vou deixar ele fechado, vou deixar apenas o clique e a bateria, tá? Como que a gente vai quantizar? Lembra que a gente desabilitou essa função aqui, ó, do snap? Vou permanecer com ela desabilitada, tá? Por quê? Eu vou fazer os cortes e os cortes eu não posso fazer os cortes em cima dessas subdivisões aqui do tempo, tá bom? Então o que eu vou fazer? Simples. Aqui tem um sinal de caixa, correto? Eu vou fazer um corte um pouco antes. Segurando o Alt, eu arrasto a caixa para cá. Mesma coisa vem aqui. Tem uma sobra do chimbal
na caixa, arrastei. Tenho duas ghosts aqui da caixa. Vou arrastar essa para cá, essa para cá, e esse sinal da caixa para cá. Tem mais uma caixa aqui e arrasto. Então é um processo mecânico de corta e arrasta, tá? Se você ainda não é muito familiarizado com isso, eu aconselho vocês irem fazendo e ouvindo, tá? Eu, como já faço isso há um bom tempo, eu apenas faço. Se eu tenho alguma dúvida, eu ouço, tá? Mas assim, só pra vocês entenderem. Ele fica bem certinho no grid, tá? Então eu vou quantizar aqui para vocês irem vendo. Tá bom? Aqui no caso, eu tenho essa caixa e tenho esse surdo junto, tá? Esses dois aqui juntos, se eu não estou enganado. O que eu vou fazer? Perceba que o surdo ficou um pouquinho atrasado. Quando eu tenho dois sinais sendo tocados ao mesmo tempo, e como na mix, nesse caso, eu sei que vai ter uso de gates e tudo mais, eu vou fazer um corte aqui aonde eu faria a próxima quantização. Seleciono esse surdo, tiro ele do grupo, apenas esse surdo aqui, com a tecla U. Vou arrastar ele para cá, para ele ficar no mesmo tempo da caixa e não ter a chance de acontecer aqueles flans, tá bom? Então agora eu vou fazer um processo mecânico até o final. Então vocês vão acompanhando aí. Bem, feito aqui a quantização das peças, certo? Eu acabei fazendo algo aqui na questão seguinte. Tem algumas notas do bumbo e caixa que são tocadas juntas, tá? Então, o que eu fiz? Eu alinhei a caixa, deixa eu achar uma aqui. Eu alinhei a caixa. E aí, depois, eu desagrupei esses três sinais de bumbo e agrupei apenas esses três. E arrastei eles para cá. Eu fiz isso em todos esses bumbos que estão junto com caixa aqui. Tá bom? Então aqui, já está no tempo. Porém, eu não posso deixar esses cortes secos, tá? Por quê? Eu vou colocar aqui o som sem o clique para vocês escutarem. O motivo disso, ficam uns pops, tá? Ficam uns cliquezinhos chatos, né? Por conta que não foi feito fade. Então eu vou soltar aqui para vocês escutarem.
Perceberam? Então, por isso que nós vamos usar a ferramenta Fill Gaps, tá? Ela vem nessas extensões aqui, ó, do Reaper, certo? Como que eu acho ela? Como que eu vou executar essa ferramenta? Eu vou selecionar a minha bateria, venho em Actions, Show Action List, e aqui eu digito essa janela que abriu, Fill Gaps. Essa ferramenta aqui, ó, Fill Gaps Between Selected Items, tá? Aqui eu já coloquei no atalho F, então eu vou fechar e eu vou apertar o F. Ele abriu essa ferramenta aqui para mim, certo? Então eu tenho opção de Trigger Pad, Crossfade e Maximum Gap. Eu deixo nessa configuração aqui, tá? No caso da bateria, eu posso até tirar o Crossfade, deixar ele mais ou menos em 4, tá? Ele não tão grande. Então, ok. Feito isso, onde eu tinha os cortes, eu tenho crossfades. Bem interessante, né? Agora eu vou colocar aqui, junto com o clique, tá? E a música, o áudio sem edição e o áudio editado, tá bom? Vou deixar um correndo atrás do outro aqui, certo? Então o áudio sem edição e o áudio editado para vocês sentirem a diferença. Então, assim, tem uma baita diferença, né? Por mais que ele tenha tocado no grid e tudo mais, né? Tenha uma deslizada ou outra assim mínima, mas quando a gente quantiza tudo no grid, fica muito bom de escutar nesse estilo. Tem alguns estilos que não precisa disso, né? Faz parte do estilo não editar tanto, certo? Feito isso, agora nós vamos consolidar esse áudio aqui, tá? Aqui no Reaper é o atalho Ctrl Shift G, eu aperto e vai consolidar o áudio para mim aqui. Áudio consolidado, eu vou tirar o zoom, eu posso voltar esses dois canais aqui para cima, tá? Então é isso. Uma edição de bateria é uma das formas de edição de bateria. Se vocês quiserem mais formas de edição de bateria, também posso fazer vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? E esse foi o meu primeiro vídeo sobre edição. Se você curtiu, deixa seu joinha, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se teve alguma dúvida que eu possa ajudar, tá bom? E também me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram e na minha página do Facebook, que está aqui no vídeo e também na descrição. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.